Em nome do Pai, que me criou, em nome do Filho, que me resgatou, em nome do Espírito Santo, que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade, fiat. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Minha mãe, eu te amo, tu me amas. Dá uma porção da vontade de Deus para a minha alma. Abençoe, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Eu não sou nada, Deus é tudo. Divina vontade, reina na minha vontade, fiat. Vamos meditar a partir do tema de hoje, partilhar o tema de hoje, do dia 28 de maio. Quando Jesus fala do seu querer, abaixam-se os céus, festa de todo o céu. O divino querer é coroa da criação e da redenção. Dor de Jesus, porque não se conhece o fiat divino. Luísa falando. Minha pequena inteligência não faz outra coisa que navegar no mar interminável do fiat divino. O que quer dizer isso? Né? É os atos que ela faz na divina vontade. E conforme forma suas ondas de luz, assim murmura sua linguagem celestial e divina. E põe fora seus segredos e com palavras arcanas se manifesta a minha pequena alma e muitas vezes meus doces Jesus sai de dentro daquelas ondas de luz, corre, me abraça e põe a mão em seu coração para sustentá-lo. Tanto é o ímpeto de seu amor, porque escuta e fala de seu querer santíssimo. Agora, enquanto eu estava nesse estado, meu amado Jesus me disse: filha de meu querer, se soubesses que amor sinto quando me decido a falar-te do meu fiat divino, cada vez que te falei dele, os céus se abalaram. Tanta era a estima e a veneração que sentiam, e fazendo homenagem ao que eu devia dizer, e baixando-se, todos se punham atentos a me escutar, e enquanto eu falava, sentiam neles novas criações de vidas divina, novas alegrias, novas belezas, porque quando se trata de falar de outros conhecimentos de meu fiat divino, todo o céu sente o poder dele e fazem competição em escutar e em receber os novos efeitos daqueles conhecimentos. Então, Jesus está dizendo aqui, né, que quando ele fala do fiat divino para Luísa, todo o céu se abaixa para escutar. Todos querem escutar, falar do fiat divino, porque é maravilhoso, né? Quanta luz emana, quanto conhecimento, né? Que vem que Jesus passa para Luísa, todos aqueles conhecimentos, né? Toda aquela luz que Jesus passa para Luísa, né? Que ela escreve ali no livro do céu, que ele explica para ela, né? Então tudo isso, o céu todo
se abaixa para escutar. Esses querem conhecer os efeitos desse conhecimento. Está escrito aqui. Então, quantas vezes eu te falei sobre o meu querer santíssimo? Tem sido a festa de todo o céu, tá vendo? Quantas vezes ele falou, tem sido a festa de todo o céu, porque se sentia duplicar a felicidade. E só o céu podia conter todos os efeitos admiráveis, as alegrias puras de um só conhecimento de meu Fiat. Olha que maravilha, né? Um só conhecimento do Fiat, todo o céu faz festa. Só assim podia te falar dele. Como o céu, abaixado para receber seus atos reverentes e as homenagens devidas à minha divina vontade. Então Jesus está dizendo para ela, né? Só assim podia falar da divina vontade para Luísa, porque quando ele fala, todo o céu, lá, com o céu abaixado para receber seus atos reverentes, tá vendo? E as homenagens devidas à minha divina vontade. Todo o céu dá as homenagens devidas à divina vontade. Quando ele fala para Luísa, né, da divina vontade. É tanto o amor e o desejo que sinto de fazê-la conhecer, vamos para Luísa, né? Que se fosse necessário, me encarnaria de novo para obter que minha vontade fosse conhecida e reinasse sobre a terra. Então Jesus está dizendo, é tanto desejo que ele sente que a divina vontade seja conhecida, né? Que ele se encarnaria de novo, né? Vinha à terra de novo, de forma humana, né? Para obter que a divina vontade fosse conhecida e reinasse sobre a terra. Mas só que isso não é necessário, Jesus diz. Porque tendo encarnado uma vez, diz ele, tendo encarnado uma vez, a encarnação está sempre em ação e tem a virtude de reproduzir os mesmos efeitos como se de novo me encarnasse. Então não é necessário que Jesus se encarne de novo, porque uma vez se encarnado, uma vez ele veio à Terra, se encarnou, esse ato se repete sempre está repetindo, né? Ter a virtude de se reproduzir os mesmos efeitos, como se ele encarnasse novamente. E foi só pela decência do meu Fiat que te escolhi, falando para Luísa. E te purifiquei te purifiquei de todo germe da corrupção, falou para Luísa. De todo germe da corrupção. Me tranquei em tua alma. Olha que maravilha, falando para isso. Me tranquei em tua alma, não só em modo espiritual, mas também natural. Quer dizer, carnal, né? Jesus quer dizer, né? Natural deve ser que entendo carnal. De modo a servir-me de ti como véu para me cobrir. Então Jesus te dizendo, me tranquei em tua alma, não só de modo espiritual, mas carnal, mas natural. O que é natural? Carnal, né? Então, qual que é a parte carnal que seria humana de Jesus? A própria Luísa. A própria Luísa seria o manto de Jesus, a veste de Jesus, é claro. Natural, de modo a servir-me de ti, foi para Luísa, como véu para me cobrir. Quase como me servi de minha humanidade como véu para esconder minha divindade. Então Jesus usou o corpo da Luísa como um véu, né, para se cobrir da sua humanidade. Na sua humanidade era a própria Luísa. E para esconder sua divindade. E para ter-te à minha disposição, Luísa,
Para ter-te à minha disposição, te separei de tudo. Jesus falando para ela, te separei de tudo. Te restringia dentro de uma cama e por longos anos para te dar as sublimes lições do meu eterno Fiat. Então, por isso que Jesus fez isso, né? Permitiu que ela ficasse ali na cama sem poder sair por longos anos, para que ele pudesse transmitir para ela todas as lições, né? Sobre o eterno Fiat. E fazer-te beber gole a gole, falando para Luísa, fazer-te beber gole a gole seus conhecimentos e sua vida. Então, durante esses anos todos que a Luísa ficou na cama, né, foi bebendo gole a gole esses conhecimentos que Jesus foi dando para ela, da divina vontade. Agora vamos lá. A longa história dele quereria tempo para te contar e fazer-te entender. A longa, então, Jesus disse, para que ela pudesse entender a divina vontade, foi preciso muitos anos. Por isso que ela ficou muitos anos na cama, né? Então, a longa história dele, quer dizer, do divino Fiat, requereria tempo para te contar e fazer-te entender. Eu posso dizer que fiz mais que na criação e redenção, porque meu querer encerra uma e a outra, é o princípio e meio delas, e será fim e coroa da criação e redenção. De modo que sem minha vontade, não conhecida, nem reinante e dominante sobre a terra, nossas obras serão obras sem coroa e incompletas. Eis porque tanto interesse em fazê-la conhecer. Então, o que Jesus está dizendo, né? Que aqui, ó, entender que ele fez, então, posso dizer que fiz mais que na criação e redenção, que ele está fazendo com a Luísa. Mais do que ele fez na criação e redenção. Porque o meu querer encerra uma e outra. Então, a divina vontade é o fim. É o começo, o meio e o fim. De tudo, de toda a criação, de toda a redenção. Né? É o motivo principal, né? É tudo. É o começo, o meio e o fim, né? De toda porque Jesus fez criou toda a criação e também o homem, né? Porque Jesus criou o homem para viver na divina vontade. E toda a criação também foi, né? Para viver na divina vontade. Tudo é para viver na divina vontade. E por que Jesus veio na terra? A redenção foi para preparar a santificação, o reino da divina vontade. Então, tudo é a finalidade, a divina vontade, que Jesus quis dizer aqui, né? É tudo, a finalidade é a divina vontade. Nossas mesmas obras, feitas com tanto amor e magnificência, estão sob a opressão de um gemido inenarrável e quase sob uma humilhação profunda, porque a vida, a substância essencial que escondem, ainda não é conhecida. Conhecem-se os véus, a exterioridade da criação e redenção, mas a vida que escondem é ignorada. Como podem dar a vida que escondem os bens que possuem? Então, o que Jesus está dizendo aqui, né? Que a divina vontade fica ignorada, escondida, né? Ninguém conhece, ninguém sabe, né? Tanto na criação como na redenção, ninguém sabe, ninguém conhece nada sobre a divina vontade.
Aí pode, olha aqui. Por isso, nossas obras suspiram, exigem seus justos direitos, que seja conhecida minha divina vontade. Assim, só ela será a glória, a coroa imperecível e o cumprimento de nossas obras. Entendeu? A divina vontade será a glória, né? A coroa, né? Imperecível. E o cumprimento de nossas obras, de tudo que Deus fez. Agora você deve saber que eu me encontro em você escondido, com a dor no coração, como me encontrava nos últimos anos, quando minha humanidade vivia aqui abaixo sobre a terra. E eu, Verbo do Pai, estava escondido nela. Tá vendo? Então, Jesus aqui dizendo, né? Que ele se encontra escondido em cada um de nós. Cada ser que habita sobre a terra, cada homem que habita sobre a terra, Jesus se encontra escondido dentro dele. E ele não tem esse conhecimento, né? Dessa divina vontade, desse amor de Deus dentro dele, né? Olha lá. E eu, o verbo do Pai, estava escondido nela. Depois de tanto sacrifício, depois de tanto dizer e exemplos dar, olhava a terra, olhava os povos e até aqueles que me rodeavam, sem os efeitos de minha vinda à terra. Então Jesus está dizendo aqui, né? Que Jesus, né? Depois de tanto sacrifício, né? Tudo que Jesus fez na redenção, depois de dar tantos exemplos, tudo, né? Ele olhava a terra e os povos e via que eles, ninguém conhecia o motivo principal por que Jesus veio à terra, né? Que era a divina vontade. E até aqueles que me rodeavam, seus efeitos de minha vinda à terra. Então, aqueles, né, os que rodeavam os discípulos deles, né, todos aqueles que estavam os amigos junto dele, ninguém sabia. Os frutos bens de minha vinda à terra escasseavam tanto que meu coração era torturado ao sentir que me rejeitavam os tantos bens que queria dar-lhes. E aumentava minha dor, porque via que, tendo cumprido em minha humanidade o que devia fazer para redimi-los, estava prestes a partir para o céu. Então Jesus ficava triste, né? Quando ele veio à terra, porque embora estando ali junto deles, né? Ninguém sabia, ninguém conhecia, nem ele podia, Jesus podia falar para eles da divina vontade, porque eles não estavam preparados para entender, né? A divina vontade. E ele sentia, porque Jesus estava prestes, né, a partir para o céu e não podia falar nada para eles sobre a divina vontade. Como é doloroso querer fazer o bem, mesmo à custa da própria vida, e não encontrar a quem dar estes bens. Então Jesus fala, né, que Jesus estava ali, ia dar a sua própria vida, né, por nós, para que esse reino acontecesse da divina vontade. Mas ele mesmo não podia falar nada sobre isso. E ninguém tinha esse conhecimento, ninguém estava apto para receber esse reino. Jesus quer dizer. Agora, assim me encontro em ti, dizendo para Luísa. Encontro em ti. Olha os meus e teus sacrifícios. Olha a ordem que tive, as tantas lições que te dei, falando para Luísa. O bastante para fazer conhecer minha divina vontade. Aí Jesus está dizendo para ela, olha, quantas lições que eu já te dei, né? Quantas coisas já te ensinei, já te expliquei, tudo, né? Para formar seu reino.
E se não termino de dizer, é porque sua história é eterna, vovó Luísa. E o que é eterno tem a sua. E o que é eterno tem a sua palavra eterna que não termina jamais. O que eu dizer de meu Fiat se eternizará no céu. Então Jesus falou para ela, né, que está dizendo tão bastante, disse muita coisa para ela, já explicou muita coisa para ela, mas isso é pouco perto do que é a divina vontade. Que ela só vai terminar para terminar o conhecer melhor lá no céu. Olho para aqueles que te rodeiam e que sabem o que diz respeito ao meu querer, sem verdadeiro interesse de fazer conhecer tanto bem. Olha a tua mesma humanidade que me serve como cátedra, onde dou as minhas lições e que tu mesma não podes negar que me sentes mover em ti sensivelmente. Falar, sofrer, e que estou propriamente em ti para formar o meu reino e fazê-lo conhecer. Então, aí Jesus aqui está dizendo para ele, né? Para ela aqui. Aqui, olha aqueles que te rodeiam, falou para Luiz. Tantas pessoas, né, que estão ali ao lado dela, quantas pessoas, parentes, amigos, padres, todos, né, que estão ao redor dela. E que sabe que te respeita o meu querer, que já tem o conhecimento da divina vontade, mas não tem o verdadeiro interesse, né, em fazer conhecer tanto bem. Não tem verdadeiro interesse. E aí diz, olho para a tua mesma humanidade, Luiz, que me serve como cátedra, né? Onde dou as minhas lições, a sua humanidade, né? As minhas lições, e que tu mesmo não podes negar que me sentes mover em ti sensivelmente, né? Então, eu vou para ela que você se sente que ela, quantas vezes Luiz sentia Jesus dentro dela, se mover dentro dela, sair de dentro dela, tudo, né? Então, eu sentia sensivelmente Jesus falar, sofrer através dela, e que estou propriamente em ti, Luiz, para formar o meu reino e fazê-lo conhecer. E enquanto olho para ti, vejo que nem sequer a tua humanidade deve estar por muito tempo sobre a terra. Vou para ela. Então, vou para ela, dizendo para ela, né, que ela não estará muito tempo sobre a terra, a humanidade dela. E meu coração sente agonia da dor, porque o grande bem que quer fazer minha divina vontade nem sequer é conhecido. Então Jesus falou que ele fica triste, porque ele sabe que logo ela vai partir, né? E que a divina vontade, o divino querer, né? A divina vontade ainda nem sequer é conhecido. Olha lá. Seus conhecimentos estão como sepultados. A divina vontade está como sepultada. Enquanto querem dar vida, felicidade, luz, ficam como encarcerados entre eu e você. E nos escrito que com tanta ternura e amor te fiz conhecer. Então falou para ela que tudo aquilo que Jesus, né, ensinou, passou para ela, que ela escreveu, tudo conhecimento sobre a divina vontade está parado, né, engavetado, que ninguém ainda fez que fosse conhecido. Tudo aquilo que Jesus ensinou com tanto amor, né, com tanta ternura. Por isso, minha filha, compadece minha dor, adora minhas disposições de te ter ainda sobre a terra. Jesus falou para ela se compadecer da dor de Jesus, né? E adora minhas disposições, né? Jesus falou para ela, dele poder ainda ter ela sobre a terra. Eu sei que te é muito duro, eu te compadeço. E enquanto nos compadecemos mutuamente, façamos quanto esteja em nós para fazer conhecer minha divina vontade. Então Jesus falou que ele se compadece do sofrimento dela, né? E ela também se compadece do sofrimento de Jesus, né?
Um se compadece do sofrimento do outro mutuamente. E para isso, oferecer para que a divina vontade seja conhecida. Depois disso, estava fazendo meus atos, Luísa falando. Depois disso, estava fazendo meus atos no querer divino e meu doce Jesus acrescentou. Agora, Jesus falando. Minha filha, meu Fiat tem seu ato primeiro em nossa divindade. Seu ato primeiro na criação e redenção, e em todas as coisas. E por isso tem o justo direito de dominar tudo e de envolver a todos, e de ser a primeira roda, que movendo-se, tudo move em torno de si, e tudo gira em torno dele. Portanto, quem toma minha vontade como vida, toma tudo. E conforme a primeira roda se move, assim todas as coisas se dão à alma, tanto que não tem necessidade de pedir. Todas à medida que giram em torno de meu querer, se dão a ela. Por isso, a coisa mais necessária é tomar minha divina vontade. E se isso fez tudo e tomou tudo, tudo é seu. Então, Jesus está dizendo aqui para Luísa que tudo gira em torno da divina vontade, né? A criação, a redenção, tudo que existe, tudo que Deus criou sobre a terra, né? Tudo que existe sobre a terra, tudo que Jesus fez quando veio à terra, né? Na sua redenção, a sua Mãe Santíssima, todo o seu sofrimento, tudo gira em torno da divina vontade, tudo, né? Em torno dessa roda que centra a divina vontade. Então, quem entra na divina vontade, né, toma tudo, tudo isso é seu, né? Ela pode tomar tudo para si e oferecer para Deus. É como os filhos da divina vontade podem fazer, né? Tomam todos os sofrimentos de Jesus, tudo que Jesus sofreu, tudo que Jesus passou, o preciosíssimo sangue de Jesus, tudo isso para reparar Jesus. Toma a beleza das flores, eu posso oferecer para Jesus na divina vontade, tudo na divina vontade, né? Oferecer para Jesus, posso reparar Jesus, né? Por todos, né? Pelos pecados de todos. Então, na divina, tudo gira em torno da divina vontade. Essa roda, né? Concentra a divina vontade. E quem entra nela, toma tudo. Tudo é seu. É o que Jesus quis dizer. Por isso, a coisa mais necessária é tomar minha divina vontade. E se isso fez tudo e tomou tudo. Tudo é seu. Acontece como uma máquina. Se move a primeira roda do centro dela, todas as rodas secundárias giram. Mas se não move a primeira roda, todas ficam paradas. Não há potência ou artífice que tenha a virtude de mover as rodas secundárias. Mas se move a primeira por si mesma, as outras giram e fazem seu ofício. Tá vendo? Então, Jesus aqui está comparando, né, a divina vontade com uma roda, né? Aquelas rodas cheias de engrenagem. Tem várias engrenagens ali, né? Tem uma roda principal e depois tem várias rodinhas, várias engrenagens. Então, quando a roda principal gira, a engrenagem principal gira, todas as outras giram em consequência, né? Assim é a divina vontade. Quando entram na divina vontade, todos giram em torno dela, né? Aqui faz seu ofício. Por isso, a atenção e a arte devem ser para a primeira roda. Todo o resto vem por si. Assim é minha vontade. Quem a possui não tem necessidade de nada. Divina vontade reina na minha vontade
fiat. Eu não sou nada, Deus é tudo. Divina vontade reina na minha vontade, fiat. Então, aqui é o que fala aqui. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade de Deus para minha alma. Me abençoa, mãe, para que eu possa fazer todas as minhas ações sobre vossos olhos maternais. Em Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Suprema Majestade, eu venço a divina vontade. Em nome de todos, do primeiro e último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tens direito, as adorações, louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça, e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, da tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que farei durante esse dia. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Eu não sou nada, Deus é tudo. Pai, eu te amo. Vem, divina vontade, reinar no meio de nós. Meditação no Livro dos Céus, volume 26, capítulo 12, 28 de maio de 1929. Quando Jesus fala de seu querer, abaixo os seus céus, festa de todo o céu. O divino querer é coroa da criação e da redenção. Dor de Jesus, porque não se conhece o Filho Divino. Minha pequena inteligência não faz outra coisa que navegar no mar interminável do Filho Divino. E conforme forma suas ondas de luz, assim murmura sua linguagem celestial e divina, e põe fora seus segredos, e com palavras arcanas se manifesta a minha pequena alma. E muitas vezes meu doce Jesus sai de dentro daquelas ondas de luz, me abraça e põe a mão em seu coração para sustentá-lo. Tanto eu impeto de seu amor, porque escuta e fala de seu querer santíssimo. Agora, enquanto eu estava nesse estado, meu amado Jesus me disse: filha de meu querer, se soubesses que amor sinto quando me decido a falar-te do meu Filho Divino. Cada vez que te falei dele, os céus se abalaram. Tanta era a estima e a veneração que sentiu, e fazendo homenagem ao que eu devia dizer, e baixando-se, todos se punham atentos a me escutar. Enquanto eu falava, sentiu neles novas criações de vida divina, novas alegrias, novas belezas, porque quando se trata de te falar de outros conhecimentos, de meu Filho Divino, todo o céu sente o poder dele e fazem competição em escuta e em receber os novos efeitos daqueles conhecimentos. Então, quantas vezes eu te falei sobre o meu querer santíssimo? Tem
sido a festa de todo o céu, porque sentia duplicar a felicidade. E só o céu podia conter todos os efeitos admiráveis, as alegrias puras de um só conhecimento do meu filho. Só assim podia te falar dele, com o céu abaixado, para receber seus atos reverentes e as homenagens devidas à minha divina vontade. E tanto amor e o desejo que sinto de fazê-la conhecer, que se fosse necessário, me encarnarei de novo, para obter que minha vontade fosse conhecida e reinasse sobre a terra. Mas isto não é necessário, porque, tendo encarnado uma vez, a minha encarnação está sempre em ação e tem a virtude de reproduzir os mesmos efeitos, como se de novo me encarnasse. E foi só pela decência do meu filho que te escolhi, te purifiquei de todo germe de corrupção, me tranquei em tua alma, não só em modo espiritual, mas também natural, de modo a servir-me de ti como um véu para me cobrir, quase como me servi de minha humanidade, como um véu para esconder minha divindade e para ter-te à minha disposição. Te separei de tudo, te restringi dentro de uma cama e por tão longos anos para te dar as sublimes lições sobre o meu eterno Fiat e fazer-te beber gole a gole seus conhecimentos e sua vida. A longa história dele requeria tempo para te contar e fazer-te entender. Eu posso dizer que fiz mais que na Eu posso dizer que fiz mais que na criação e redenção, porque meu querer encerra a uma a outra, e o princípio e meio delas, e será fim e coroa da criação e redenção, de modo que, sem minha vontade, não conhecida, nem reinante e dominante sobre a terra, nossas obras serão obras sem coroa e incompletas. Eis porque tanto interesse em fazê-la conhecer. Nossas mesmas obras feitas com tanto amor e magnificência estão sob a opressão de um gemido inenarrável e quase sob uma humilhação profunda, porque a vida, a substância essencial que esconde, ainda não é conhecida. Conhece seus véus, a exterioridade da criação, a redenção, mas a vida que esconde é ignorada. Como pode dar a vida que escondem e os bens que possuem? Por isso, nossas obras suspiram, exigem seus justos direitos, que seja conhecida a minha divina vontade. Assim, só ela será a glória, a coroa imperecível e o cumprimento de nossas obras. Agora você deve saber que eu me encontro em você, escondido, com a dor no coração, como me encontrava nos últimos anos, quando minha humanidade vivia aqui abaixo sobre a terra. E eu, Verbo do Pai, estava escondido nela. Depois de tanto sacrifício, depois de tanto dizer e exemplos dar, olhava a terra, olhava os povos, e até aqueles que me rodeavam, sem os efeitos de minha vinda à terra, os frutos dos bens de minha vinda à terra, escoavam, escasseavam tanto
que meu coração era torturado ao sentir que me rejeitavam os tantos bens que queriam dar-lhe e aumentava minha dor, porque via que tendo cumprido em minha humanidade o que devia fazer para redimi-las, estava prestes a partir para o céu. Como é doloroso querer fazer o bem, mesmo à custa da própria vida, e não encontrar a quem dar esses bens. Agora, assim, me encontro em ti. Olho meus e teus sacrifícios. Olho a ordem que tive, há tantas lições que dei, o bastante para fazer conhecer minha divina vontade, para formar seu reino. E se não termino de dizer, é porque sua história é eterna. E o que é eterno tem a sua palavra eterna, que não termina jamais. E que o dizer do meu filho se eternizará no céu. Olha, olho para aqueles que te rodeiam e que sabem o que diz respeito a meu querer, sem verdadeiro interesse de fazer conhecer tanto bem. Olha a tua mesma humanidade, que me serve como cátedra, onde dou as minhas lições, e que tu mesmo não podes negar, que me sentes mover em ti, sensivelmente. Falar sobre o que estou propriamente em ti, para formar o meu reino e fazê-lo conhecer. Enquanto olho para ti, vejo que nem sequer a tua humanidade deve estar por muito tempo sobre a terra. E meu coração sente a angústia da dor, porque quando, porque o grande bem que quer fazer minha divina vontade nem sequer é conhecido. Seus conhecimentos estão como sepultados, e que enquanto querem dar vida, felicidade, luz, ficam como encarcerados entre eu e você, e nos escritos, que com tanta ternura de amor te fez escrever. Por isso, minha filha, compadece minha dor, adora minhas disposições, de te ter, ter ainda sobre a terra. Eu sei que é-te muito duro, e eu te compadeço. Enquanto nos compadecemos mutuamente, façamos quando estejamos em nós, para fazer conhecer minha divina vontade. Jesus fala a Luísa e nos fala na meditação de hoje o amor que ele sente quando ele decide falar do feat dele, a Luísa. De cada vez que ele falou do feat divino, do ensinamento dele, que ensinou a Luísa, que ele fez ela escrever o livro do céu, que ele escreveu através das mãos dela, e que hoje nós estamos lendo, estamos meditando, ouvindo ele mesmo falando conosco. Os céus se abalam. Jesus fala que os céus se abalam, que tanta era a estima e a veneração que sentiu, fazendo homenagem ao que ele devia dizer. E ele baixando-se, ele baixando-se, todos se ponham-se atentos a escutar ele, a escutar Jesus. E enquanto ele falava, sentia neles a criação,
criação, as criações da vida divina, novas alegrias, novas belezas. Jesus fala que quando se trata de falar de os conhecimentos do seu filho, o tom do céu se sente o poder dele. Faz a competição de escutar, de ouvir ele, de receber os novos efeitos dos seus conhecimentos. E quantas vezes ele fala assim, quantas vezes ele falou do fit dele para a Luísa. E agora ele fala para nós através do livro do céu, do seu fit, da sua divina vontade. Que só o céu podia conter todos os efeitos admiráveis, as alegrias puras de um só conhecimento do seu Filho, do Filho de Jesus. Que podiam falar dele, como se abaixado, para receber os seus atos referentes e as homenagens devidas à sua divina vontade. E é tanto amor, Jesus fala que é tanto amor, ele fala aqui que é um amor, é um desejo que ele sente de fazer conhecer a sua divina vontade. Jesus ele quer que a divina vontade dele seja conhecida. Então, quando ele usou as mãos da Luísa para falar sobre o seu fiche, sobre a divina vontade, escreveu os 36 volumes do livro do céu, ele ensinou a Luísa, passou para a Luísa todo esse conhecimento, deu o dom dele para ela. E hoje ele está nos ensinando, falando conosco, através desses livros. É ele mesmo falando conosco. Sobre o desejo dele, que o reino da divina seja conhecido, que o livro do céu seja conhecido, estudado, meditado. E o tanto amor que ele sente de fazer conhecer, que ele fala que se fosse necessário, ele se encarnaria de novo para obter que sua vontade fosse conhecida e reinar sobre a terra. Mas isso não é necessário, Jesus fala que não é necessário isso. Porque ele, tendo se encarnado uma vez, a sua encarnação está sempre em ação. A encarnação dele está sempre em ação. E tem a virtude de reproduzir os novos efeitos. Como se de novo ele tivesse encarnado. Ele se encarnasse de novo. Que só foi pela decência do seu filho que ele escolheu a Luísa. Ele escolheu a Luísa, purificou ela de todo o germe da corrupção. E ele trancou dentro da alma dela. Igual que ele nos fez, nos criou para ser a morada dele. Nós somos dele, somos de Deus, somos de Jesus. E isso que não só um modo espiritual, mas também natural. E um modo de servir-se dela como um véu para cobrir ele. Como que servir da sua humanidade, como um véu para esconder a divindade dele, para ter à disposição dele. Ele separou de tudo, restringiu ela dentro de uma cama, a Luísa. Ele separou a Luísa
restringiu ela e colocou ela dentro de uma cama, assim, ela na cama, por longos anos, para dar a elas sublimes lições, usar ela para escrever, assim, usou as mãos da Luísa para escrever o livro do céu, suas lições sobre o seu eterno fit e fazê-la beber de gole em gole seus conhecimentos, igual ele faz conosco. Ele nos faz assim, beber de gole em gole os ensinamentos dele. A gente não aprende assim, tudo de uma vez. É aos poucos que Jesus ele vai nos ensinando. Mas precisa ter mais dedicação. Nossa, igual precisa ter também mais dedicação minha também. De eu ler mais sobre ele. Aprender mais em meditar. Reter conhecimento dele. Colocar em prática. E ele queria tempo. Agora ele fala aqui que ele queria tempo para contar para ela e fazê-la entender. Aí ele fala que ele fez mais que na criação e redenção, porque no seu querer encerra uma outra, e o princípio no meio delas, que será o fim e coroa da criação e redenção. E a sua vontade, ele fala assim, de modo que sem minha vontade, não conhecida, nem reinante dominante sobre a terra, nossas obras seriam obras sem coroa incompletas. Se não fosse isso, se não fosse conhecida a sua vontade, não fosse reinante, dominante sobre a terra, suas obras seriam obras sem coroa incompletas. Aí ele fala, eis porque tanto interesse que ele tem de fazer conhecê-la, de conhecer a sua divina vontade. Que tanto que Jesus quer que seja conhecida a tua vontade divina, os seus conhecimentos. E as suas obras, ele fala que são obras feitas com tanto amor, um amor e magnificência, que estão sobre a opressão de um gemido inenarrável, quase sobre uma humilhação profunda. Porque a vida, a substância essencial que esconde, ainda não é conhecida, porque ainda não é conhecida o, o livro do céu, a sua divina vontade. Jesus quer que seja conhecida no mundo inteiro, todas as criaturas. E que ainda não é conhecida, que conhece seus véus, a esterilidade da criação e redenção. Mas a vida que esconde é ignorada. Como pode dar a vida que esconde os bens que possui? E ele fala que por isso suas obras suspiram, exigem seus direitos, que seja conhecida a sua divina vontade. Ele quer que seja conhecida a divina vontade. Então ele espera isso de nós, de ser da divina vontade, de divulgar, que seja conhecida o livro do céu, seus ensinamentos, suas luzes. E aí ele se encontra escondido, assim, na Luísa, com dor no coração, como se encontrava nos últimos anos, quando a sua humanidade vivia aqui abaixo da terra. Ele, o verbo do Pai, estava escondido nela.
Aí Jesus fala que depois de tanto sacrifício, depois de tanto dizer e dele exemplos dele dar, ele olhava a terra, olhava os povos, as pessoas olhavam, ele olhava até aqueles que rodeavam, que rodeavam ele, sem os efeitos da sua vinda à terra. Que os frutos bem da sua vinda à terra escoavam tanto que seu coração era torturado. E eu senti que rejeitavam ele, rejeitavam os seus bens, rejeitavam tantos bens que ele dava, que ele queria dar. Aí só aumentava a dor dele, aumentava a dor de Jesus, porque ele queria dar seus ensinamentos sobre a divina vontade. Mas muitos rejeitavam. Igual hoje, tem muitos hoje que muitos rejeitam o livro do céu, os ensinamentos de Jesus. A dor que ele sentia no coração dele. O coração dele era torturado. Era torturado, assim, dele se sentir que rejeitavam os bens que ele queria dar. E aumentava a sua dor, porque ele via que, tendo cumprido em sua humanidade, o que devia fazer para redimir as criaturas. Que estava prestes a partir para o céu. Como é doloroso, Jesus fala, como é doloroso e querer fazer o bem mesmo à custa da sua própria vida e não encontrar a quem dar esse bem, a dor que Jesus sentia. Jesus fala da dor dele, que queria dar esses bens. Aí ele encontrou em Luísa os olhos dela, os olhos. Aí ele fala assim, ó, assim me encontro em ti, ele encontra assim na Luísa. Olhos meus e teu sacrifício. Ele olha os dela e olha o sacrifício dela. Olha a ordem que tive, as tantas lições que ele deu a ela. E que hoje ele está nos dando essas lições. Nos ensinando, falando conosco através do livro do céu. Em cada um. E fazer conhecer a sua divina vontade. Para formar seu reino. E ele não termina. Ele fala que é porque a sua história é eterna. E o que é eterno tem a sua palavra eterna. Não termina jamais. Jamais termina a palavra eterna. As palavras, ensinamentos de Jesus. Ele sempre tem mais e mais ensinamentos para nós. Tem o que a nos falar. Agora ele quer os filhos da divina vontade. Os filhos que podem falar a sua palavra, desabafar dos desabafos dele. E ele olha para aqueles que rodeiam, aqueles que rodeiam a Luísa. Eu entendo assim também, que ele olha também aqueles que rodeiam também a Aline, que nos ensina, que ele nos ensina através da Aline, que também, eu entendo que muitos também olham assim, que ele olha também esses que entram no canal, que escutam os ensinamentos dele, que diz assim, a respeito do seu querer, sem verdadeiro interesse, que de fazer conhecer tanto bem. Aí ele fala que olha mesmo a tua humanidade, que me serve como catedra. A humanidade da Luísa serve de catedra
para ele. Ele deu as lições dele para ela, sobre o livro do céu, que ela escreveu, e hoje nós estamos lendo. E que ele fala que tu mesmo não podes negar, que me sentes mover em ti sensivelmente. Então ela sentia Jesus mexer nela, mover nela sensivelmente. Ela falar, sofrer. E quando ele está nela, para formar seu reino, nela para formar o reino dele, para fazer conhecer, todos conhecer. Aí, enquanto ele olha para ela, ele vê que nem sequer a humanidade dela, que é a tua humanidade, mas no caso é a humanidade dela, deve estar por tanto tempo sobre a terra, que o coração dele sente a angústia, a dor, porque o grande bem que ele quer fazer, que é a sua divina vontade, que a sua divina vontade nem sequer é conhecida. Então, que a divina vontade dele não é conhecida. Então, ele sente essa dor. Ele quer fazer conhecer. Agora ele quer que nós fazemos, que levamos esse ensinamento do livro do céu, da palavra dele, dos conhecimentos dele, do reino da divina vontade. E ele sente essa angústia, essa dor dos seus conhecimentos, que fala que seus conhecimentos estão como sepultados. E enquanto ele querem dar vida, felicidade, luz, ficam como encarcerados. Ele fala que ficam como encarcerados entre eu e você. No caso, ele fala da Luísa e dele. E nos escritos, que com tanta ternura de amor, ele fez ela escrever. E hoje nós estamos lendo, e ele falando conosco através desses escritos, que é ele mesmo, Jesus. Ele que fala conosco. E nos fala dessa dor e desse desejo dele que seja conhecido. Aí ele fala, por isso, minha filha, compadece minha dor. Adoro as minhas disposições de te ter ainda sobre a terra. Eu sei que ter é muito duro e eu te compadeço. Enquanto nos compadecemos mutuamente, façamos quanto esteja em nós para fazer conhecer minha divina vontade, para fazer esse desejo que ele quer também, que seja conhecida a divina vontade dele. Quando a divina vontade dele não é conhecida, Jesus sente essa dor, essa angústia. Porque é muitos que não conhecem. E também, dizem que é também assim, desprezado também. Muitos desprezam os ensinamentos de Jesus. Não querem saber. Então Jesus, ele tem essa dor, ele tem esse desejo. E que nós façamos isso. Divulgamos o livro dele. Levamos que seja conhecido o reino dele. Seja conhecido o livro do céu. Que Jesus nos ajude também a divulgar esse livro dele. Seu ensinamento, todas as suas palavras. Porque tudo é luz, é alegria. Aí depois disso, estava fazendo meus atos no querer divino. E meu doce Jesus acrescentou. É que Jesus fala com ela de novo, com a Luísa. Minha filha, meu filho tem seu ato primeiro em nossa divindade. Seu ato primeiro na criação é em redenção, em todas as coisas. E por isso tem o justo direito de dominar tudo, o de envolver a todos e de ser a primeira roda, que movendo-se tudo,
move em torno a si, e tudo gira em torno dele. Portanto, quem toma minha vontade, como vida, toma tudo. E conforme a primeira roda se move, assim todas as coisas se dão à alma, tanto que não tem necessidade de pedir todas as medidas que giram em torno de meu querer se dão a ela. Por isso, a coisa mais necessária é tomar minha divina vontade. E se isto fez, fez tudo e tomou tudo. Tudo é seu. Acontece como uma máquina se move a primeira roda do centro dela. Todas as rodas secundárias giram, mas se não se move a primeira roda, todas ficam paradas. E não há potência ou artifício que tenha a virtude de mover as rodas secundárias, como se move a primeira, por si mesma. As outras giram e façam seu ofício. Por isso, a atenção e a arte devem ser para a primeira roda. Todo o resto vem por si, assim é minha vontade. Quem a possui não tem necessidade de nada. Daqui Jesus fala que quem possui a divina vontade dele não tem necessidade de nada. Só a divina vontade basta, só ele basta. Só Deus, só os seus conhecimentos. Nada assim tem assim importância, mas só a divina vontade. Basta na nossa vida. Agora tem uma frase lançada que acho que foi Santa Teresa. Que só Deus basta na nossa vida. Igual que Jesus fala, que a sua vontade, quem tem a sua vontade, não tem necessidade mais de nada. Só ela basta. A divina vontade de Jesus. Que ele quer que seja conhecido o reino dele. Então ele dá o exemplo aqui de uma roda que, que a roda, e fala aqui que uma máquina que move a primeira roda do centro dela. E a todas as rodas secundárias giram. Mas se a primeira roda não movimentar, não rodar, todas as outras, todas as outras rodas ficam paradas. Aí não há potência. As vezes que faça mover as rodas secundárias. Mas se a primeira movimentar, as outras rodas vão, vão rodar, vão funcionar. Todas vão girar. E aí vai, presta atenção, a arte deve ser para a primeira roda. Então, a primeira atenção deve ser para a primeira roda. Então, a primeira roda tem que rodar. Se a primeira roda não rodar, as outras rodas secundárias não rodam. Então, toda atenção, primeira roda. Que o resto vem depois. Igual a divina vontade. Jesus fala que é a mesma coisa que nem a vontade dele. Quem a possui não tem necessidade de nada. Que todas as coisas, assim, temos que ter preocupação primeiro. A primeira coisa é Jesus, é Deus, as coisas dele. Aí os restos das coisas vêm depois. Então, primeiro é ele, primeiro é Deus. Primeiro é as coisas dele, as obras dele, os ensinamentos dele. Aí as outras vêm por acréscimo. Então, não podemos ficar preocupados com outras coisas, assim, com as coisas de Jesus, com a vontade dele. Com a vontade dele. E possuindo a vontade dele, apenas a vontade dele,
tem necessidade mais de nada. Foi que eu entendi assim, na meditação de hoje de Jesus, desse ensinamento que ele ensinou para a Luísa, na época da Luísa, que ele usou, assim, escreveu o livro do céu assim, através das mãos da Luísa, ensinou tudo sobre o seu feat, a Luísa. E hoje ele está ensinando através do livro do céu, que ele mesmo que escreveu, através da Luísa. Então, ele falando conosco. Amém, Fite.